Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 3 de março de 2020, são 21 horas e 36 minutos. Lição número 3 do dia 19 de abril de 2020. Eleição e predestinação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aos Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículos do 4 ao 12. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, nesta aula, nós veremos a diferença entre predestinação e eleição, se há uma diferença e o que elas estão ligadas e como elas estão ligadas entre si. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, aos Efésios 1:4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. 1. Em que fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. 2. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus, na sua presciência, então, ele deu uma direção à sua igreja futura. É interessante colocar que Deus, desde antes, desde sempre, elegeu a sua igreja, ele predestinou a igreja. É interessante também colocar que sempre quando se fala de predestinação na Bíblia, geralmente é sempre ligada à eternidade, aquilo que é futuro. Quando eu acabei de dizer que Deus na sua presciência, ele predestinou a sua igreja. Predestinou a quê? A salvação. E a salvação fala de quê? Fala de eternidade. No decorrer da lição, eu falarei um pouco e principalmente na conclusão, a questão da diferença crucial entre predestinação e eleição. As condições da eleição. A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Qual é a condição para ser eleito em Cristo? Até porque nós só podemos ser eleitos em Cristo. A única forma de nós sermos eleitos em Cristo é aceitar a Cristo como Salvador e obedecer a sua palavra, ou seja, eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador e não somente isso, pela fé, mas também cumprir com a sua palavra, ser obediente à palavra do Senhor. Há muitas pessoas que creem em Cristo, creem que Ele é o Filho de Deus, mas são desobedientes, por isso não são eleitos.
Por isso que a Bíblia diz que muitos me dizem, Senhor, Senhor, no teu nome falei, fiz isso e fiz aquilo, mas o Senhor fará, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Aí eu pergunto, como pode uma pessoa saber que o Senhor é o Senhor, ter fé que Jesus é o Senhor e ser levado ao inferno? Por uma única coisa, desobediência. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego significa separado do pecado. O adjetivo grego irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. A vida do cristão precisa ser santa e irrepreensível. Portanto, nós devemos buscar a cada dia mais a nossa santificação. Deixa eu somente fazer uma ressalva aqui, antes de continuar. Eu falei aqui no tópico 1 sobre a eleição divina, que eu falei que o Senhor predestinou a igreja. Na verdade, o Senhor elegeu a igreja, né? Somente para ficar claro. Então nós precisamos ter uma vida santa e irrepreensível. A santidade é o perfume que agrada a Deus. Santidade para Deus é como perfume. Você sempre quer ficar perto de alguém que esteja perfumado. Assim é o Senhor. O Senhor se agrada daqueles que se santificam diante dele. E claro, né? Santo e irrepreensível. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. A vida do eleito, ele precisa ser uma nova criatura. E vemos muitas pessoas tendo algumas questões aqui sobre fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Há pessoas, até pastores, que se dizem pastores e estão se embriagando. E a Bíblia diz em Efésios que não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E muitas das vezes estão deixando o Espírito de lado e estão se embriagando. E certamente com embriaguez vem também a impureza, e também vem a impureza que eu quero dizer no sentido de pecado da carne. Porque uma vez que uma pessoa está embriagada, ela é vítima, nem vítima, ela é uma presa fácil para os pecados da carne. Quero dizer a prostituição, né? Dizendo assim claramente. E tem a fornicação, até mesmo o adultério, entre outras coisas, justamente por estar embriagado. Quando a pessoa está embriagada, ela está fora de si, ela não tem, muitas das vezes não tem consciência do que está fazendo. Por isso que a Bíblia nos alerta a respeito da embriaguez. A Bíblia proíbe a embriaguez. É bem verdade que nessa questão de embriaguez, a gente se fala muito sobre a Bíblia não proíbe beber, a Bíblia proíbe a embriaguez. Entretanto, a Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo. Aquela pessoa que bebe um pouquinho hoje, beberá muito amanhã e vai se embriagar e vai pecar. Portanto, o ideal é que você não beba, nem mesmo aquelas bebidas, as cervejas, por exemplo, que não tem álcool. Mesmo essas, também a pessoa precisa ficar fora deste negócio. Síntese do tópico 1. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo sem mérito humano. Em outras palavras, nós só podemos ser salvos mediante a fé em Cristo e a obediência à sua palavra. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação. O termo grego, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo que significa determinar e pela
preposição pro que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Predestinação, quando falamos sobre a questão que aí entra a presciência de Deus, Deus sabe quem vai ser salvo, quem vai dar crédito à palavra, e, portanto, Deus faz deles seus filhos. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim. A questão de adoção, quando digamos que alguém que tem uma situação financeira boa, que seja uma pessoa rica ou coisa parecida, tem uma herança e ele tem alguns filhos. Se porventura ele adotar um filho, certamente ele vai colocar esse filho junto no testamento da herança. Em outras palavras, essa herança também pertencerá a ele, mesmo ele não sendo filho legítimo de sangue, que eu quero dizer, mesmo ele sendo adotado, ele tem o mesmo direito daquele filho que é legítimo. Assim somos nós. Nós somos adotivos, nós somos filhos adotivos do Senhor. Então nós temos todo o direito de tudo que Cristo conquistou na cruz, é direito nosso. Portanto, a salvação é para todos, como está lá em João 3,16, que a Bíblia diz que Deus deu seu Filho unigênito, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós somos filhos adotivos do Senhor, então temos direito de toda a herança eterna que o Senhor conquistou na cruz. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de que o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Bom, eu acabei de falar sobre a questão da adoção e aqui na questão da reconciliação. Deus reconciliou o homem a si. Jesus, ele veio religar o homem a Deus. Deus, por seu amor, fez com que Jesus morresse na cruz para que nós fôssemos religados a Deus, ou seja, nós tivéssemos direito, mais uma vez, à vida eterna e às mansões celestiais. Então o Senhor reestabelece a comunhão entre Ele e os homens através de seu Filho Jesus. Síntese do tópico 2. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Interessante também colocar
que é bem verdade que temos alguns privilégios, vamos assim dizer, por ser filhos do Senhor, obedientes à sua palavra, Deus nos concede bênçãos materiais, mas o principal é que nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Isso é, o dom de falar em línguas, colocar a mão nos enfermos e eles serem curados, expulsar os demônios, ser batizado com o Espírito Santo com fogo e também, principal, herdar as mansões celestiais. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Em outras palavras, Jesus morreu para todos, para que todos nós tivéssemos direito à salvação. Então a questão da predestinação, que eu vou falar daqui a pouquinho, está condicionada à fé e ao arrependimento. Ou seja, a pessoa precisa ter fé em Cristo, obedecer a sua palavra, se arrepender dos seus pecados. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Ninguém é obrigado a ir a Cristo. As pessoas vão por amor, porque querem e desejam ir, se sente no desejo, como algumas pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, o Zaqueu, que foi ter com Cristo, o centurião, todos foram ter com Cristo. Eles não foram obrigados a ir, como ninguém é obrigado a ir a Cristo. As pessoas vão espontaneamente. Jeremias 31:3 vai dizer: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Então, nós somos atraídos por um amor eterno, quando nós entendemos a mensagem da cruz, quando nós realmente vemos que o Senhor nos atrai com um amor eterno, com um amor que nunca acabará. Síntese do tópico 3. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Então, vemos que o amor de Deus nos deu o direito da salvação e Deus não predestinou ninguém ao inferno. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. A questão da eleição e da predestinação, nós somos eleitos em Cristo. O Senhor morreu na cruz por nós. Quando falamos de predestinação, que é uma coisa que vem antes, alguém que é predestinado é determinado antes, determinar antes. E o Senhor, nosso Deus, Ele predestinou a igreja à salvação. A principal diferença entre predestinação e essa questão de eleição, de ser eleito por Cristo ou a pessoa é predestinada, claramente falando, é o seguinte: o Senhor não predestina ninguém ao inferno.
Porque a predestinação, o Senhor não poderia predestinar ao pecado. Porque, por exemplo, muitas pessoas acreditam que o Senhor predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Para início da conversa, se Deus tivesse predestinado alguém, por que ele predestinaria Adão ao pecado? Porque logo primeiro ele predestinaria ao pecado. Então não faz sentido. Deus não pode ser tentado por ninguém. Então, se Deus tivesse predestinado a alguém a salvação e a outra a perdição, por que ele predestinaria Adão, que era o início de tudo? Então, Deus não predestina ninguém à perdição. Entretanto, na sua presciência, que é a ciência de saber o que vem depois, Deus sabe quem aceitará Cristo como Salvador e quem não o receberá. O Senhor, na sua presciência, Ele sabe. Então, muitas das vezes, as pessoas fazem confusão. Acreditam que Deus predestinou uma determinada pessoa para a salvação e outra para a perdição. Em outras palavras, seria o seguinte: se Deus predestinou alguém à salvação, Ele pode fazer o que Ele quiser, pode viver uma vida de pecado, que ele vai ser salvo do mesmo jeito. Volto a dizer, Deus não tem pacto, Deus não tem parte com o pecado. Deus é santo. 1 Pedro 1, 15 e 16 vai dizer que Deus é santo, aquele que vos chamou é santo. Então, não há possibilidade de Deus predestinar alguém. Então, é errado dizer que Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição. O que Deus predestinou, o que Deus já deixou pronto foi a salvação. Ou seja, Ele predestinou todas as pessoas que crerem em Cristo serem salvos. Mas Deus não falou nada da perdição. Volto a dizer, se Deus tivesse predestinado uns para a perdição e outros para a salvação, Ele não teria predestinado Adão à queda, e sim para ser perfeito, para fazer todo o seu propósito, todo o seu plano. E na outra parte também tem o seguinte, eu acabei de dizer que a pessoa, se foi predestinada por Deus a ser salva, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, viver uma vida de pecado, que ele não se perderia, que ele iria para o céu do mesmo jeito, porque ele foi predestinado à salvação. Por outro lado, aquela pessoa que Deus predestinou para a perdição, pudesse fazer tudo, inclusive aceitar a Cristo como Salvador, ser obediente à sua palavra e padeceria no inferno. Então não faz sentido. Então, volto a dizer, a questão da predestinação e a eleição é que Deus, na sua presciência, Ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Então Deus não pode predestinar ninguém ao inferno, porque senão ele entraria em contradição com Romanos 5:11, Atos 10:34, que Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus está predestinando alguém à salvação e a outro à perdição, Deus estaria fazendo acepção de pessoas, e Deus não faz. Então vemos que o entendimento da lição aqui, num total, num resumo, é o que eu acabei de dizer. Deus não predestina ninguém para a perdição. Deus predestinou a sua igreja para a salvação e todos aqueles que creem no Cristo. E esse, morto na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!